sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa, onde a gente traz aquelas informações que realmente a gente gosta. Beleza aliada à saúde. Nós estamos em um tempo onde a gente vem de um estresse muito grande, onde as pessoas estão comendo demais e o que acontece? A gente vai engordando. Muitas vezes a bebida também ajuda, né? Enfim, são coisas que acabam atrapalhando o nosso dia a dia, ou seja, a famosa obesidade. Vamos falar disso sim. Senta, porque a matéria está especial para vocês. Para falar sobre isso, eu trouxe o nosso querido Dr. Jefferson José Dill. Ele é alemão. Estou tentando falar o sobrenome dele. Vamos ver se dá certo. Doutor, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente quer saber um pouquinho, doutor, sobre cirurgia bariátrica. Algum tempo atrás, quando se falava em cirurgia bariátrica, tinha-se um certo medo. Hoje não, hoje está tudo bem simplificado. O que é cirurgia bariátrica, doutor? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia proposta para pacientes que têm um tipo de doença chamada obesidade mórbida, certo? São pacientes que têm um cálculo de IMC, índice de massa corporal, ou seja, peso por metro quadrado de superfície corporal, acima de um certo número, tá? Esse número foi classificado na década de 90, início da década de 90, e até hoje não sofreu modificações, e ainda vai talvez sofrer algumas modificações. Porém, a obesidade mórbida hoje é uma doença muito grave. Para você ter uma ideia, é a doença que mais mata no mundo hoje. Nada mata mais do que a obesidade mórbida, porque ela envolve comorbidades extremamente maléficas para o organismo. Posso citar algumas oncológicas, por exemplo, câncer na mulher de mama, de endométrio no útero, câncer de cólon no homem e na mulher, do intestino grosso, no homem câncer de próstata, e assim por diante, fora outras situações como hipertensão, diabetes, apneia do sono. São situações que diminuem a longevidade do ser humano. Para ter uma ideia, hoje um paciente com obesidade mórbida tem algo em torno de 30% a menos de expectativa de vida. Então trata-se de uma doença exponencial, progressiva, que não para de crescer no mundo. Não só por esses aspectos que tu acabou de citar, esses aspectos fazem com que a obesidade somente piore, porque a obesidade mórbida tem sim um fator genético muito importante envolvido, mas com a velocidade de crescimento da populacional no mundo, ela cresce exponencialmente também. Doutor, é até bom a gente frisar bastante sobre isso, porque quando a gente fala em obesidade mórbida, geralmente a gente pensa, mas a pessoa que está com esse problema, ela vai morrer de infarto. Já se pensa, a primeira coisa, a grande maioria das pessoas que são leigas, como eu, a gente já imagina, vai morrer de infarto, é o único problema. E vocês estão vendo que são outros grandes problemas que vêm por trás disso tudo. Doutor, para quem é indicado? Existe uma pré-indicação para um certo tipo de pessoa, por exemplo, ou são todas as pessoas que têm obesidade mórbida que podem fazer cirurgia bariátrica? Não, pacientes que têm obesidade mórbida têm que ser bem estudados, né? Obviamente do ponto de vista clínico, cardiológico, endocrinológico. Trata-se de uma avaliação multidisciplinar, o tratamento é multidisciplinar, nunca feito por uma pessoa só, né? Existem fisioterapeutas envolvidos, existem nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, até mesmo professores de educação física que vão fazer a reabilitação física desse paciente depois, para fazer com que o paciente tenha uma boa resposta ao tratamento. Não basta operar e sumir com isso. Mas são pacientes que se faz basicamente hoje um cálculo muito simples, que é pegar o peso e dividir pela altura vezes a altura. Quando a gente dá um número acima de 40, basicamente a pessoa já está classificada como obesidade mórbida, desde que ela tenha um tratamento clínico prévio, sem resultado, de pelo menos 2 anos de acompanhamento, desde que também não hajam comorbidades graves, como por exemplo hipertensão, diabetes envolvida, que aí já baixa para 35 esse número, e aí não há necessidade de espera de tempo, porque são doenças ameaçadoras da vida. Como você mesmo falou, o infarto é uma das grandes causas, principalmente da obesidade e da diabetes no homem. Na mulher, até a menopausa, ela está protegida por isso. Após a menopausa, ela passa a ter os riscos do homem também.
Com o meio nosso de vida, de estresse, de sedentarismo, que está vigente hoje, principalmente na época de pandemia, agora talvez voltando um pouco mais, o próprio tabagismo, tem muitos países em que o tabagismo é muito mais forte do que no Brasil, aumentam bastante os riscos de todas essas situações que eu passei. E em relação agora, por exemplo, ao Covid, isso é importante deixar bem claro para as pessoas, a pandemia em si, ela não cancela as cirurgias bariátricas, muito pelo contrário, deve acelerar o número de indicações de cirurgias bariátricas. Porque nós estamos verificando hoje que 65% da mortalidade do Covid no mundo é obesidade com diabetes. Então, na verdade, o que o Covid está mais pegando é justamente nos pacientes com obesidade mórbida, por ser uma doença inflamatória crônica já. Então, estamos tentando acelerar esse processo das cirurgias como fato de prevenção aos pacientes, inclusive, que estão mais expostos à mortalidade do Covid, né? Doutor, técnica usada para fazer a cirurgia é uma só ou existem outras técnicas? A cirurgia, ela se desenvolveu, uma cirurgia recente, dentro de medicina, quando a gente fala em menos de 100 anos de alguma técnica ou de técnicas, nós estamos falando de cirurgia nova, mas ela teve resultados muito fortes de evolução, de diminuição de mortalidade cirúrgica, tudo nos últimos 50 anos, sendo que nos últimos 20 anos mesmo a cirurgia absolutamente explodiu, com pouca mortalidade. Hoje a mortalidade é abaixo de 1%, 0,5% dos melhores serviços. Tem alguns serviços que apresentam zero mortalidade por alguns anos, então a cirurgia é extremamente segura. Existem variantes técnicas sim, para que você tenha menos ou mais resultado. Quando o seu cirurgião do aparelho digestivo, que tem sim na sua área de atuação a cirurgia bariátrica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é a sociedade que regulariza isso no Brasil, membro da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica, do IBC, que é o International Bariatric Club também. Essas pessoas são absolutamente treinadas e destradas para tratar desses pacientes. Existem algumas técnicas mais utilizadas no mundo hoje. Dentre elas eu posso citar o bypass gástrico, em que a gente faz um estômagozinho do tamanho de um copinho de cafezinho e faz uma ponte do intestino, fazendo também uma área de desabsorção, criando então um pouco de desnutrição de oligoelementos como ferro e zinco, por exemplo. É uma técnica que ainda é bastante utilizada no mundo, porém não é a técnica mais utilizada. A técnica mais utilizada no mundo hoje chama-se gastrectomia vertical, em que você não mexe na parte absortiva do organismo, não mexe no intestino. Mexemos somente no estômago, onde se tira 3/4 do estômago mais ou menos e retira-se então de circulação o hormônio da fome, que é a grelina. Com esse tipo de resultado hoje a gente consegue ter uma perda em torno de 25 a 35% do peso, dependendo do paciente, com uma chance de manutenção da perda de peso a longo prazo ao redor de 90%. Esse é o padrão ouro de tratamento para a obesidade mórbida hoje. A gente sabe que a gente tem muitas crianças com obesidade, que é um problema que me preocupa muito e preocupa com certeza muitos pais. Existe uma idade mínima para essa cirurgia? Na verdade, se estandartizou algo em torno dos 18 aos 65 no início, isso já caiu por terra, tá? Tem alguns países ou alguns planos de saúde, alguns organismos que controlam planos de saúde complementar, o que no Brasil é a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta o que os planos são obrigados ou não a pagar. Isso não significa dizer que o paciente não tem indicação ou tem indicação. A ANS só manda o plano pagar aquele tipo de técnica ou não, de acordo com as leis brasileiras. Existem sim pacientes hoje que você, abaixo dos 16 anos, faz a operação desde que tenha autorização dos pais. Pacientes até mais novos, muitas vezes, têm que ter autorização judicial, inclusive além da dos pais. E os pacientes hoje acima de 65 anos, com o aumento da expectativa de vida e da saúde do brasileiro em si mesmo, que aumentou bastante, pacientes acima de 65 anos são os que talvez mais se beneficiam da operação também, porque os riscos são baixos. E o risco da pessoa vir a falecer acima de 65 anos com obesidade mórbida é enorme.
ele é enorme. Não esqueçamos que a obesidade mórbida diminui a expectativa de vida em 30%. Então, se eu estou falando de um paciente com 85 anos, é só diminuir 30%. Então, todos os pacientes acima de 65 anos têm que ser beneficiados por essa operação. Então, não existe uma idade limite mais para baixo nem para cima. Para baixo, com alguns certos critérios mais rigorosos, por se tratarem de adolescentes, basicamente. Mas, nos pacientes idosos, com bastante critério também se indica que são bastante beneficiados com a cirurgia. Cuidados após a cirurgia, doutor? Os pacientes eles passam por um período de adaptação alimentar e cicatrização dessa cirurgia gástrica que se faz, seja ela um bypass, seja uma gastrectomia vertical ou qualquer outra variante, como um duodenal switch, em que se faz uma desobstrução um pouco maior e assim por diante. Nós precisamos de uma fase de cicatrização desses tecidos que sofrem corte e costura interna, falando de uma forma bem simples. Esse corte e costura é mecânico, com linhas de titânio, grampos de titânio, os famosos grampos de titânio que ficam ali o resto da vida. Então, nesse período de adaptação alimentar, nos primeiros 30 dias a gente procura adaptar uma dieta líquida para os pacientes, depois dos 15 dias até os 30 iniciais, uma líquida com cremosa e a partir dali uma dieta sólida. Quando a gente fala em recuperação do ponto de vista físico, isso é muito variante. Tem pessoas que reagem à cirurgia de uma forma e outros não. Hoje a gente está dando alta muito precoce, com 24, no máximo 36 horas de internação. Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu operei ontem e foi embora hoje com 19 horas de cirurgia. Então, depende do paciente, os pacientes toleram muito bem, principalmente as mulheres, tá? Mas porque as mulheres são o sexo forte. Nós, homens, somos o sexo frágil, do ponto de vista biológico. Então, elas toleram muito melhor a agressão da cirurgia, a agressão da própria doença. Então, esses pacientes se recuperam muito rapidamente das suas atividades. Eu tenho pacientes, essa que teve alta hoje e eu operei ontem, seguramente segunda-feira estará trabalhando. É uma empresária e já vai para o seu trabalho normalmente, dirigindo, sem problema nenhum. Com a restrição alimentar, porém já tentando seguir uma vida normal. Eu diria a partir que depois de um mês, os pacientes absolutamente esquecem que operaram. Mas não devem esquecer de manter o seu tratamento multidisciplinar com a equipe que o paciente escolheu. Falei para vocês, quando eu tiver um fera da área, eu vou trazer para falar pra gente. E o doutor é uma grande referência na área. Quantos anos já na medicina, doutor? Eu estou há 25 anos na medicina, como médico formado, né? E faço obesidade há 22 anos já. Sou membro fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sou membro atuante, membro titular da Federação Internacional e do Clube Internacional de Cirurgia Bariátrica. Muito me honra isso. Teremos um congresso mundial agora em Oxford, na universidade. Eu fui agraciado com 2 aulas que eu vou ministrar nesse congresso. Infelizmente, esse ano, pela pandemia, presencialmente ele não vai ocorrer. Vai acabar ocorrendo no ano que vem, porque a Europa hoje está totalmente fechada. Eu agradeço bastante o teu convite, o teu carinho. E eu gostaria de deixar um recado assim bem pitoresco. Está chegando novidade em relação a algumas outras técnicas não tão, talvez, agressivas para a cirurgia. Pacientes que não querem se submeter à cirurgia de forma alguma, estão surgindo novidades hoje menos traumáticas para o paciente perder peso. Eu ainda não posso falar exatamente o que é, porém eu posso dizer que eu estou envolvido no projeto de iniciação disso no Brasil, que isso já está estabelecido na Europa e nos Estados Unidos. Então nós estamos trazendo para o Brasil também esse tipo de situação que eu posso falar sim, mas não abertamente em público por enquanto. Lembrando que nós temos uma novidade. O doutor atende em Florianópolis, mas nós logo teremos em Balneário Camboriú, doutor. Que novidade boa! Isso aqui mesmo no Riviera Concept, que é um prédio anexo ao Hotel Hilton, acredito, né? Um prédio comercial. Uma sala muito bonita que está sendo preparada pela brilhante arquiteta Carol Stolfe. Um consultório com uma tendência de sustentabilidade emocional. Eu sou, como cirurgião digestivo, sempre trato doença, então os pacientes chegam fragilizados para me procurar. Então esse consultório, como a minha clínica em Florianópolis, tem uma tendência absolutamente
deixar a pessoa mais à vontade o possível. Então não vai ser aquele consultório recepção, assina a ficha, tira a ficha, não, nada disso. Tudo com sustentabilidade emocional, carinhosa, para que os pacientes se sintam super bem, com uma vista bonita, olhando para o mar e num lugar maravilhoso como esse aqui. Aliou todo o talento de uma das melhores arquitetas que a gente tem hoje no sul do país, que é a nossa linda, linda Carol Stolf, com a genialidade aí, com esse talento, todo esse dom que é do Dr. Jefferson. Pronto, nós vamos ter aí o melhor para Balneário Camboriú. Você já fica convidado por mim, já pelo doutor também, já estou convidando pelo doutor para vir tomar um cafezinho, conhecer a clínica. Doutor, obrigada por dividir com a gente um pouquinho desses conhecimentos. A gente sabe que é uma área muito ampla, que tem muito, muito mais para falar. Quero te trazer de volta para a gente falar de outros assuntos também. Adorei, eu acho que muita gente em casa está lá querendo, eu quero saber mais. Eu vou deixar o contato do doutor para que você possa entrar em contato para sanar as suas dúvidas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço bastante a honra. Um beijo no teu coração e de todo mundo.